Olá pessoal, tudo bem? Vamos dar continuidade então falando a respeito do saneamento do processo na aula de hoje. Temos aqui então lá, eu trouxe aqui sempre questões mais pontuais com relação à lei, vamos lendo, interpretando, conversando, né, tudo que a doutrina nos diz, pontos legais, o que a jurisprudência também traz. Então vamos começar lá com as previdências preliminares. Então o artigo 347 do CPC diz que, findo o prazo para contestação, o juiz tomará, conforme o caso, as providências preliminares constantes das seções deste capítulo. Então lembra lá que nós temos a petição inicial, depois a citação, depois tem a audiência de conciliação, depois temos a contestação ou a reconvenção. Se for o caso, temos a réplica, e vimos também a respeito da revelia, da contumácia. E, findo tudo isso, né, findo o prazo para contestação, ou se houve a réplica, o juiz vai pegar o processo e vai dar uma olhada. Tudo que o autor disse, tudo que o réu disse, o autor falou, o que o autor disse, o que o réu defendeu, etc. E ele vai sanear o processo. E é isso que a gente vai dar uma olhada aqui como que isso é feito. Então, essas providências preliminares. Então, a seção 1 nos diz que da não incidência dos efeitos da revelia. Então, acabamos de ver o que era a revelia, né, contumácia. Então, se o réu não contestar a ação, o juiz, verificando a inocorrência do efeito da revelia previsto no artigo 344, ordenará que o autor especifique as provas que pretenda produzir, se ainda não as tiver indicado. Então, nós vimos que nem sempre porque não houve uma contestação, haverá a revelia. Então, não houve defesa, não houve contestação, consequência lógica é a revelia. Nem sempre. Então, nesses casos, né, em que não há ocorrência da revelia, como a gente viu no vídeo anterior, nos casos em que de fato não acontecerão, o juiz vai falar: autor, agora diga quais são as provas que você pretende produzir. Esse é um ponto legal. Próximo artigo diz que ao réu revel será lícita a produção de provas contrapostas às alegações do autor, desde que se faça representar nos autos a tempo de praticar os atos processuais indispensáveis a essa produção. Então, novamente, nós vimos no vídeo anterior que o réu é revel, ele não apresentou a contestação dele. O processo vai correr a toque de caixa e ninguém vai mais saber nada, o réu não sabe. Não, o réu pode vir ao processo e, se ele chegar ainda naquela fase em que é possível ele produzir provas, prova testemunhal, alguma prova documental que possa ser, ele até pode colocar. Ele não vai poder fazer uma contestação, mas é lícito essa produção de prova. Como eu falei, se a gente perde o prazo para contestação, é complicado, não é o fim do mundo, é ruim, sim, é chato, com certeza. Mas ainda assim, caso o réu, vamos dizer assim, seja inocente, ou ele não tenha cometido aquele ato ilícito, ele de fato é uma pessoa que, vamos dizer assim, no final das contas, inocente no geral, ele ainda consegue se manifestar. Esse é um ponto legal. A seção número 2, né, diz que do fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Isso aqui já nos é familiar porque conversamos a respeito disso lá na réplica. E diz assim, então, que se o réu alegar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, este será ouvido na prazo de 15 dias. Então, esse é um ponto legal aqui. O que o juiz vai fazer? Ele analisou a petição inicial e a contestação. Se houve alegação de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, ele vai intimar o autor para que o autor se manifeste. Essa é a ideia principal. O que às vezes acontece na prática mesmo? O juiz ele já coloca no despacho da citação que, se o réu alegar qualquer uma dessas coisas, já o autor se manifeste. Então, às vezes, nem volta, depois da contestação, nem volta para o juiz. Às vezes, o próprio servidor já intima o autor, para que o autor se manifeste a respeito lá do que houve no conteúdo da contestação. Justamente para não ficar perdendo tempo e dias e dias. Então, se o próprio servidor houve o protocolo da contestação, o servidor já intima o advogado do autor para que ele consiga se manifestar a respeito de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor. Caso isso não aconteça, o juiz percebendo que houve qualquer uma dessas alegações, vai intimar o autor.
é básico. A seção número 3 diz lá que das alegações do réu, se o réu alegar qualquer das matérias enumeradas no artigo 337, que a gente já viu também, né, o juiz determinará a oitiva do autor. Né, então, são todas aquelas questões das preliminares. Esse é o nome técnico. Então, a gente não está analisando o mérito, mas sim as preliminares. Então, qualquer uma aquelas questões que tenha sido alegada como preliminar, o autor será intimado, né, para se manifestar nos 15 dias. Então, isso aqui sempre está relacionado às providências preliminares. Continuando, verificando a existência de irregularidades ou de vícios sanáveis, o juiz determinará sua correção em prazo nunca superior a 30 dias. Então esse é o momento em que o juiz sempre vai pegar tudo que já aconteceu até agora e vai olhar com calma e vai ver, opa, isso aqui, tá errado isso aqui, tá faltando tal coisa, falta tal coisa. E se for um vício sanável ou uma irregularidade, ele pode intimar qualquer uma das partes para que corrijam isso. E 353, cumpridas as providências preliminares ou não havendo necessidade delas, o juiz proferirá julgamento conforme o estado do processo, observando o que dispõe o capítulo 10. Então, o que é esse julgamento conforme o estado do processo? Se você não precisar mais produzir nada, você não precisa corrigir nada, né, qualquer vício ou irregularidade, o juiz, né, vai proferir o julgamento conforme o estado do processo. O ponto que o Código de Processo Civil nos traz. Então é aqui que chega, veja que ele falou lá do capítulo 10. E é aqui que está o capítulo 10. Nós vamos analisar aqui como é que é esse julgamento conforme o estado do processo. Então temos aqui a seção da extinção do processo. Ocorrendo qualquer das hipóteses previstas no 485 e 487, inciso 2 e 3, o juiz proferirá a sentença. Então, qualquer uma daquelas possibilidades lá que está no artigo 485, né, 487, haverá sentença. Eu vou ler aqui para vocês o que contém nesses artigos. Assim, fala que o juiz não resolverá o mérito, então ele não fará análise do mérito. Né? Toda vez que ele indeferir a petição inicial, o processo ficar parado mais de 1 ano por negligência das partes. Quando, por não promover os atos e as diligências necessárias, o autor abandonou o processo. Então, lá no 485, vocês conseguem perceber sempre quando o processo será extinto, sem a resolução do mérito. Esse é um ponto importante aqui. E no 487, né, no inciso 2, que é o que ele coloca aqui, 2 e 3, que o juiz ele vai resolver o mérito, ele vai decidir, né, de ofício ou a requerimento, sobre a ocorrência da prescrição à decadência, ou ele pode homologar alguma coisa. Né? Então, esse é o ponto principal aqui que nós temos lá no 487. Novamente, a ideia não é ficar lendo os artigos aqui especificamente, esses aqui, não é a discussão principal. Vocês podem entrar no site do Planalto ou pegar o Código de Processo Civil e analisar exatamente lá o que cada um desses artigos fala. Mas ocorrendo qualquer uma dessas hipóteses, o juiz vai proferir uma sentença. O parágrafo único diz que a decisão a que se refere o caput pode dizer respeito a apenas parcela do processo, caso em que será impugnável por agravo do instrumento. Então, tem vários pedidos lá, e um desses pedidos lá houve a decadência ou a prescrição dele. Beleza, o juiz só julgou esse pedido, extinguiu só essa parte, por exemplo. Então, é isso que esse parágrafo está dizendo aqui. Do julgamento antecipado do mérito. Isso é um ponto interessante que acontece bastante na prática. Então, o juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito quando não houver necessidade de produção de outras provas. Então, lembra lá que o autor vai juntar todas as provas que tem na petição inicial, o réu todas na contestação, e se não precisar produzir mais nenhuma prova, era tudo baseado em documento e todos os documentos estão lá, o que o juiz pode fazer? Julgar antecipadamente o pedido. Não precisa de audiência de instrução e julgamento, não precisa de outras provas sendo produzidas. Então esse é um ponto legal aqui. E além disso, né, vai julgar antecipadamente o pedido, né, quando o réu for revel, ocorrendo o efeito lá da revelia, que a gente já estudou no 344, e não houver o requerimento de prova, né, não precisa fazer mais nenhum tipo de prova nova. Nós temos aqui também o julgamento antecipado parcial do mérito. Então a gente consegue, vamos dizer assim, julgar só parte do pedido antecipadamente. Quando? Então o juiz decidirá parcialmente o mérito quando um ou mais dos pedidos formulados ou parcela deles mostrar-se incontroverso.
Então as partes não tem aquela questão, será que aconteceu? Não, é incontroverso. O autor disse que aconteceu isso, o réu não rebateu, o réu disse que de fato aconteceu aquilo. Então ele pode julgar essa parte, né? Já pode julgar antecipadamente. Ou também pode julgar parcialmente o mérito, né, quando os pedidos, né, estiverem em condições de imediato julgamento, como a gente acabou de ver no inciso anterior, né, no artigo anterior. O parágrafo 1º diz que a decisão que julgar parcialmente o mérito poderá reconhecer a existência de obrigação líquida ou ilíquida. Okay? Então, pode ser tanto uma obrigação de entregar uma quantia em dinheiro, fazer, não fazer, então pode ser líquida ou ilíquida. A parte poderá liquidar ou executar desde logo a obrigação reconhecida na decisão de julgar parcialmente o mérito, independentemente de caução, ainda que haja recurso contra essa interposto. Então, toda vez que nós ganhamos lá uma ação, né, o processo é julgado procedente, nós temos que executar, ou a melhor palavra, né, o cumprimento de sentença. Então, nesse cumprimento de sentença, então eu tinha 2 pedidos e um dos pedidos já foi julgado antecipadamente. Eu já posso cumprir esse pedido, eu já posso dar início à execução desse pedido. Então, esse é um ponto legal que esse artigo, que esse parágrafo nos fala. Então, eu não preciso esperar ser julgados os 2 pedidos e aí só ao final executar os 2 juntos. Eu posso já dar início na execução, né, no cumprimento da sentença desse pedido que já foi julgado aqui desde logo. Parágrafo 3º diz que na hipótese do parágrafo 2º, se houver trânsito em julgado a decisão, a execução será definitiva. Então veja que ele estava falando a respeito do recurso, se tiver recurso, mas se já houve o trânsito julgado, a execução é definitiva, não vai ser uma execução provisória. Parágrafo 4º diz que a liquidação e o cumprimento da decisão que julgar parcialmente o mérito poderão ser processados em autos suplementares a requerimento da parte ou a critério do juiz, justamente para que evite qualquer confusão, nossa, esse ato aqui foi referente à execução, ou foi ao processo de conhecimento e agora. Então, é um ponto importante na prática também, justamente para organizar tudo. E o parágrafo 5º diz que a decisão proferida com base nesse artigo é impugnável por agravo de instrumento. Lembra que da sentença cabe a apelação, né? Mas aqui é um ponto importante que vai ser impugnável por agravo de instrumento. Porque lembra que o processo vai continuar ainda, porque ele não teve o seu término, né? Então, é um ponto importante aqui. Não concordei com essa decisão parcial aqui, julgamento parcial do mérito. Beleza, como é que eu recorro? Agravo de instrumento. Bom, agora temos aqui ainda a seção 4, né, do saneamento e da organização do processo. Então veja que aqui agora vamos sanear o processo, né, e organizar. Então, não ocorrendo nenhuma das hipóteses desse capítulo, deverá o juiz, em decisão de saneamento e de organização do processo, resolver as questões processuais pendentes, né? Então, vai resolver o que ficou, quem vai ter que fazer o quê, tem um erro aqui, vamos corrigir, né? Delimitar as questões de fato sobre as quais recairá a atividade probatória, especificando os meios de prova admitidos. Então, eu percebi que o fato que aconteceu foi esse aqui. Então, vocês vão ter que provar se esse fato aconteceu ou não aconteceu. O que está envolvendo é esse fato. Então, é isso que o juiz vai fazer. Ele vai delimitar as questões de fato em que nós temos que provar. Okay? Ele vai definir a distribuição do ônus da prova. Né? Normalmente, o que acontece? Quem alega tem que comprovar. Essa é a ideia principal. Então, eu disse que aconteceu tal coisa. Então eu tenho que provar que aconteceu aquilo. Essa é a regra geral. Existem exceções. E, mesma coisa, o réu disse, não, aconteceu tal coisa, o réu tem que comprovar que aconteceu tal coisa. Então, regra geral, é assim que é distribuído o ônus da prova. Mas existem situações, por exemplo, no direito do consumidor, a depender do caso, que é possível a inversão do ônus da prova. Então, nesse momento em que o juiz vai sanear e organizar o processo, ele tem que levar em consideração esses pontos. Inciso 4º diz que delimitar as questões de direito relevantes para a decisão do mérito. Então, o que é importante e relevante para aquela discussão, né? Não é para ficar filosofando nada, coisas mais abstratas, né? Coisas específicas. E agora, aqui um ponto legal, é nesse momento, né, que se o juiz achar que é importante, né, ele deve designar, se é necessário, a audiência de instrução e julgamento. Lembra que a gente viu que dá para julgar antecipadamente o mérito se já tiver todas as provas. Mas se o juiz, no meio do processo, não se convenceu ainda, eu não sei se só essas provas são suficientes, eu acho que um depoimento pessoal, talvez as testemunhas, um perito é importante,
aí sim o juiz vai designar essa audiência de instrução e julgamento. Então temos aqui ainda que, realizado o saneamento, as partes têm o direito de pedir esclarecimentos ou solicitar ajustes no prazo comum de 5 dias, findo o qual a decisão se torna estável. Então você pode questionar o juiz, espera aí, por que decidiu isso, por que foi aquilo, papá. Então tem 5 dias. Parágrafo 2º. As partes podem apresentar ao juiz para homologação delimitação consensual das questões de fato e de direito a que se referem os incisos 2 e 4, desse mesmo artigo, a qual, se homologada, vincula as partes e o juiz. Então as partes podem fazer esse negócio jurídico processual. É um ponto interessante. Se a causa apresentar complexidade em matéria de fato ou de direito, deverá o juiz designar audiência para que o saneamento seja feito em cooperação com as partes, oportunidade em que o juiz, se for o caso, convidará as partes a integrar ou esclarecer suas alegações. Então o próprio artigo já é autoexplicativo. Então, se for muito difícil para conseguir sanear isso, delimitar o que tem que ser provado, o que não tem, as partes podem comparecer a essa audiência, não é de instrução e julgamento ainda, é só uma audiência, para que lá consigam chegar a esse entendimento de fato do que deve ser provado. Parágrafo 4º diz que, caso tenha sido determinada a produção de prova testemunhal, o juiz fixará prazo comum não superior a 15 dias para que as partes apresentem rol de testemunhas. Lembra lá na petição inicial que a gente coloca lá, vem dos pedidos, e dos pedidos a gente coloca lá, requer a produção de todas as provas em direito admitidas. Beleza, aquele lá é um pedido genérico. É nesse momento aqui, quando o juiz está saneando o processo, que vai ter essa decisão saneadora, que o juiz vai perguntar, autor e réu, há necessidade de prova testemunhal. Quem serão suas testemunhas? Normalmente, veja que o prazo ele não será superior a 15 dias. Normalmente, na prática, são 5 dias. Essa é a ideia geral, justamente para não ficar perdendo muito tempo. Mas é nesse momento que você tem que especificar, de fato, quem serão suas testemunhas, prova testemunhal. Lá, na inicial, é só um pedido, um requerimento genérico. Aqui é nesse momento que você vai ter que qualificar sua testemunha, dizer quem que ela é, etc. E o parágrafo 5º diz que, na hipótese do parágrafo 3º, as partes devem levar para a audiência prevista o respectivo rol de testemunhas. Então, como o próprio parágrafo 3º já era autoexplicativo, então lá nessa própria audiência prevista já leva o rol de testemunhas, não vai ser intimado para apresentar posteriormente. Essa é a ideia. Parágrafo 6º diz que o número de testemunhas arroladas não pode ser superior a 10, sendo 3 no máximo para a prova de cada fato, autoexplicativo. O juiz poderá limitar o número de testemunhas levando em conta a complexidade da causa e dos fatos individualmente considerados, autoexplicativo. Caso tenha sido determinada a produção de prova pericial, o juiz deve observar o disposto no 465 e, se possível, estabelecer desde logo o calendário para a sua realização. Então, é o que dispõe com relação à prova pericial. Então, o juiz normalmente, houve um acidente, eu estou pedindo danos morais, eu tenho que analisar qual foi a extensão do dano. O fulano diz que sofreu uma cicatriz no rosto devido ao acidente. Então, precisa de um perito para avaliar isso. Então, o juiz vai determinar, vai conceder a realização da prova pericial e ele deve observar tudo o que diz com relação à prova pericial, que está lá no 465, e vai estabelecer já quando ocorrerá a perícia. É isso que esse parágrafo nos diz. E as pautas deverão ser preparadas com intervalo mínimo de 1 hora entre as audiências. Então essa é a ideia, porque se a audiência se prolongar, não fica embolando uma atrás da outra. Então esse é um ponto legal aqui de discussão. Bom, eu agradeço a todos pela atenção nesse vídeo, ficou um pouco longo, mas nós falamos bastante a respeito do saneamento, do processo, da organização, como é que funciona. Lembrando, novamente, são pontos gerais, não são questões específicas, Nós temos cursos específicos falando ponto a ponto, aula a aula, esmiuçando mesmo para que seja uma compreensão legal. Aqui são pontos mais gerais, São tópicos sintetizados, Como o próprio nome já diz. Então, obrigado por assistir esse vídeo. Deixa seu curtir aqui, se inscreve no nosso canal também, assiste os outros vídeos aqui das playlists e nos vemos no próximo. Até breve!